Hey! Tem alguém lá daí pra falar comigo aqui? E você sabia que a Netflix estava numa onda de lançar filmezinho romântico de 2018 até agora e finalizou uma dessas sagas? Bora falar desse encerramento? Chega aí! Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Fábia e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje bora falar desse filme aqui que promete ser o encerramento dessa trilogia e dando um ponto final na história desse trio que deu o que falar. Estamos falando aqui da Barraca do Beijo 3, lançado pela Netflix. Esse filme conta a história da Ellie, que precisa decidir qual faculdade finalmente ela vai estudar e escolher entre ficar perto do seu namorado ou viver suas aventuras com seu melhor amigo. Além disso, todos eles são surpreendidos com a novidade de que a família do Lee e do Noah vão vender sua casa de praia e a Ellie junto com o Lee decidem fazer a melhor férias de verão da vida, que inclusive eles encontram uma lista de coisas para fazerem e tentam colocar isso em prática. Mas a gata também começa a trabalhar e acaba sendo surpreendida por algumas novidades em casa que ela não estava preparada. E sim, ficou sobrecarregada. E bom, logo de cara a gente é apresentada a um dos elementos que é trabalhado durante o filme, a questão da nostalgia. Assim, é mostrado algumas cenas que explicam o porquê dessa casa ser tão importante para eles. Vai mostrando experiências quando eram crianças e vão crescendo, e aquela memória afetiva de não querer largar. Inclusive, esse é um outro elemento que o filme tenta trabalhar também. A questão do desapego e o momento certo para deixar as coisas para trás. Por mais que isso seja doloroso, mas que muitas vezes é essencial para conseguir continuar e caminhar para frente. E voltando para a questão nostálgica, as cenas do Lee com a Ellie botando em prática a lista é muito legal de se ver, porque é engraçado, é divertido, traz aquela sensação boa, quando você se diverte assistindo ali. Inclusive tem muitas cenas massas, para falar a verdade, que dá vontade de colocar isso em prática. Por exemplo, eles participam de uma corrida de carrinhos e eles vão caracterizados de Mario Kart. Outra situação, eles fazem um flash mob dentro de um restaurante, onde eles dançam Shut Up and Dance do Walk the Moon. Então se torna hilário, se torna divertido e até dá uma atenção para vários personagens secundários que foram deixados de lado. Assim como também o filme traz uma tentativa de colocar alguns assuntos sérios e delicados para ser mostrado e até mesmo serem trabalhados com o decorrer do filme. Mas aí onde começa a problemática. Porque vamos lá, já nos apresentado arcos que já dá para sustentar o filme inteiro, independente se isso seja bobo, superficial, mas tem como sustentar. Aí é nos apresentado sub-arcos, e se fossem entrelaçados direitinho com o arco principal, a história principal, iria enriquecer e iria deixar tudo mais redondinho, assim finalizando com chave de ouro a questão da trilogia. O problema é que o filme tem 2 horas de duração e eles fazem o pecado, trazendo na repescagem assuntos do filme anterior que já foram finalizados no filme anterior. Como, por exemplo, pegar um personagem X para fazer ciúme a Y e ficar nesse enrola o tempo todo. Sem contar que a gente tá falando de um terceiro filme. Os personagens aqui, eles passaram por experiências, por histórias, e em tese deveria ter evoluções. Só que os marmanjos aqui não tiveram nenhuma evolução. Parece que pegaram a borracha e passaram na cabeça deles, deixando-os extremamente babacas. Eles não têm a experiência que conseguiram nos outros filmes. Sem contar que deram ênfase justamente nessas partes mais chatas, mais babacas, mais idiotas. Sem mais sem menos, sabe? Como se o cara tivesse acordado ali do nada e tipo, hoje eu vou ser otário. E vai lá e é otário. O pior é que tudo isso daí acaba se tornando mais irritante quando é apresentado alguns sub-arcos que seria muito interessante de ser visto e ser trabalhado, por mais que fosse de forma simples, que são deixados de lado justamente para todas essas coisas toscas que eu comentei. Sabe, por exemplo, um dos pontos é a questão de 2 pessoas se gostarem, mas naquele momento não é a hora certa delas estarem juntos. E esse ponto, por exemplo, tivesse um focozinho maior e tivesse trabalhado um pouco mais, para o público-alvo que está assistindo seria ótimo, porque talvez poderia ser algum tipo de aprendizado. Assim como se a Ellie não tivesse se deixado de lado e se fosse trabalhado mais essa questão do desapego, essa questão dela pensar mais nela, essa questão dela de fato ter a própria independência, emocionalmente falando, seria fantástico do que simplesmente ver os surtos do Lee ou as inseguranças do Noah sem mais sem menos. Sem contar que eles trazem personagens no segundo filme de volta para tentar colocar eles como vilão, mesmo que não seja. Então assim, era um filme que tinha
muita potência para ser bem maior do que já é. Ele é apresentado arcos, histórias, inclusive isso poderia até ser um problema, porque de fato são apresentados muito sobre arcos, mas que se pelo menos eles dessem atenção no que é apresentado e deixasse de lado o que já foi finalizado em outros filmes e aproveitasse a questão da experiência e a evolução dos personagens, com certeza aqui teria uma qualidade melhor no final. Mas olha, apesar das pesares, a Barraca do Beijo 3 é divertido. A indignação é que você percebe que poderia ser bem maior do que já é, porque eles tinham todas as ferramentas em mãos para ser colocado em prática. Mas ainda assim, eles conseguem finalizar a história. Consegue ser um filme que traz essa questão do entretenimento, porque os pontos fortes, ainda assim, eles são aquecedores, sabe? Eles abraçam. E quando você vai pro final, por mais que o final não necessariamente vá apagar ou vá tampar 100% os rombos que o desenvolvimento deixou, mas ainda assim volta para a questão nostálgica, que traz aquele aquecimento, traz aquele acolhimento, e você se sente tipo, satisfeito com o que está vendo. O problema todo está principalmente no corpo do filme, no desenvolvimento. Mas, ainda assim, para quem acompanhou os filmes anteriores, vale a pena assistir, porque afinal de contas é um encerramento. Mas é claro, pessoas, que essa é a minha opinião. E vocês gostam de filme romântico? Porque é a primeira vez que eu trago um vídeo assim. Se vocês curtem esse tipo de gênero, comenta aqui embaixo, porque eu posso trazer mais. Porque eu amo esse tipo de gênero também. Se tem uma coisa que eu gosto é de me alienar com essas historinhas, por mais boba que seja, mas ficar, sabe, viajando no mundo da lua e afins. Então se tu curte, comenta aqui embaixo. Inclusive se tem filmes para sugerir, comenta aqui embaixo também. E se tu gostou, dá like, curte, se inscreve, ativa o sininho, porque assim o YouTube te avisa quando eu postar as coisas por aqui. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui e no corpo do vídeo. Se tu curtiu esse vídeo, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, porque eu também trago essas reviews, críticas e sem spoilers. Não pode ficar com a cabeça completamente tranquila, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoas. Até a próxima e tchau!